Disposições gerais, artigo 11. As prorrogações referidas nesta medida provisória deverão ser requeridas pelo concessionário com antecedência mínima de 60 meses, 5 anos, da data final do respectivo contrato ou ato de outorga, ressalvado ou disposto no artigo 5º. Tá estranho. Nós vemos prazos diferentes e prorrogações, das prorrogações, ou sei lá o que. Talvez haja uma falha aí nessa lei, nessa medida provisória. Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for inferior a 60 meses da publicação desta medida provisória, pedido de... está explicado aqui. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 30 dias do início de sua vigência. Haja burocracia rápida. A partir da decisão do poder concedente pela prorrogação, o concessionário deverá assinar o contrato de concessão ou termo aditivo no prazo de até 30 dias contados da convocação. Então, se a convocação levar 10 anos, ele vai assinar daqui a 10 anos. Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo de que trata o parágrafo 2º implicará a impossibilidade da prorrogação da concessão a qualquer tempo. Contrato de concessão ou termo aditivo conterão cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem o dispositivo nesta medida provisória. Isso é ótimo para as empresas federais. Elas não podem reclamar e assinam qualquer coisa que o chefe mandar. Artigo 12º. O poder concedente poderá antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses do advento do termo contratual ou do ato de outorga. Antecipar os efeitos da prorrogação. Tá. Parágrafo 1º. A partir da decisão do poder concedente pela prorrogação, o concessionário deverá assinar o contrato de concessão ou o termo aditivo, que contemplará as condições previstas nessa medida provisória no prazo de até 30 dias. Tudo é aquela história, o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? A geração dos anos 60 aí lutava entre dois extremos, ou a ditadura de direita ou de esquerda, principalmente. E está aí o resultado, né? Atos arbitrários, implícitos em um procedimento extremamente arbitrário que é a medida provisória. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo de que trata o parágrafo 1º implicará a impossibilidade da prorrogação da concessão a qualquer tempo. Parágrafo 3º. O concessionário de geração deverá promover a redução dos montantes contratados dos contratos CCEAR de energia existentes vigentes conforme regulamento. Artigo 13º. Na antecipação dos efeitos da prorrogação de que trata o artigo 12º, o poder concedente definirá, conforme regulamento, mandrake, aí, o famoso regulamento, a tarifa ou receita inicial para os concessionários de geração, transmissão e distribuição. A ANEEL realizará a revisão extraordinária das tarifas do sistema de transmissão para contemplar a receita que se refere ao caput. É lógico que tudo depende da boa vontade da ANEEL, da qualidade da diretoria que tiver, do padrão ético, moral e profissional dos componentes dessa agência, que entre todas pode até ser considerada a melhor delas. A ANEEL procederá à revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica, sem prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão, para contemplar as tarifas a que se refere este artigo, e de Decreto 7.805 de 2012. Ou seja, é um decreto recente. Então, artigo 14º. Os prazos das concessões prorrogadas nos termos desta medida provisória serão contados: 1. A partir do primeiro dia subsequente ao termo do prazo da concessão, ou 2.
a partir do primeiro dia do mês subsequente ou da assinatura do contrato de concessão ou termo aditivo no caso de antecipação dos efeitos de prorrogação, Artigo 15º. A tarifa ou receita de que trata esta medida provisória deverá considerar, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente e será revisada periodicamente na forma do contrato de concessão ou termo aditivo. O contrato, artigo 1º, parágrafo 1º, o cálculo do valor dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados para a finalidade que trata o CAPT ou para fins de indenização, utilizará como base a metodologia do valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos em regulamento poder concedente. Quer dizer, aí tem um dos absurdos dessa medida provisória, né? Porque, como disse antes, quando os investimentos foram feitos não existia o efeito China e muitos produtos, muitos componentes do sistema tiveram redução de preço. Então, como é que fica isso aí, né? Isso é uma anomalia dessa medida provisória que poderá gerar contestações se assim a Justiça Federal acolher e entender como válido. Parágrafo 2º. Fica o poder concedente autorizado a pagar na forma do regulamento para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista nesta medida provisória, nas condições de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17 da Lei 9.074 de 1995, o valor relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e reconhecidos pela ANEEL. Redação dada pela medida provisória número 59 de 2012. Já falamos sobre isso, né? Parágrafo 3º. O valor de que trata o parágrafo 2º serão quitados pelo poder concedente no prazo de 30 anos, corrigido pelo índice de preço ao consumidor amplo. Ô, gente que aceitar isso, a gente é muito otimista, né? Porque o Brasil em 30 anos já teve, nesses últimos 30 anos teve o período militar, né, que praticamente tinha uma Constituição própria, a Constituição de 1988, quer dizer, 2 Constituições federais, fora a quantidade imensa de emendas, medidas provisórias, etc. Isso é Brasil, e depois a turma reclama do nosso atraso em relação a outras nações. Parágrafo 4º. A critério do poder concedente para fins de licitação ou prorrogação, a reserva global de reversão poderá ser utilizada para indenização total ou parcial das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados. Bem, sempre que aparece uma palavra dessa, poderá ou não, gera uma insegurança, né? Ninguém sabe o que vai acontecer de fato. As tarifas das concessões, né, de geração de energia hidrelétrica e as receitas das concessões de transmissão de energia elétrica prorrogadas ou licitadas nos termos desta medida provisória levarão em consideração, dentre outros, os custos de operação e manutenção, encargos, tributos e, quando couber, pagamento pelo uso do sistema de transmissão e distribuição. Só que custos arbitrados pela própria ANEEL, né? Então, que custos eles vão aceitar? Parágrafo 6º. As informações necessárias para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados das concessões prorrogadas nos termos desta medida provisória que não forem apresentadas pelos concessionários não serão consideradas na tarifa da receita inicial ou para fins de indenização.